Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, a razão de eu estar aqui é porque eu tenho realmente um presente para você que segue aqui o nosso canal Temporariamente Humana no YouTube. É algo inédito, essa semana inteira eu vou liberar um conteúdo que era somente de turmas fechadas. Conteúdo dos meus workshops online que acontece de maneira fechada no e-mail de quem está cadastrado na nossa lista de e-mails. Mas a gente resolveu fazer algo diferente essa semana. Criamos uma série, já que vocês gostam de séries aqui no canal, criamos uma série onde vai ter muito conteúdo. E esta série, chamada As 7 Leis da Alquimia Mental, será liberada aqui em 5 episódios, aonde você vai ter muito conteúdo para encher páginas e páginas do seu caderno de estudos de expansão de consciência. Então serão 5 episódios, 5 aulas, e tem aula, já vou adiantando, que tem 2 horas de duração. E esse conteúdo vai ficar liberado aqui no nosso canal por tempo indeterminado. Olha aí que legal! É algo realmente inédito, onde a gente pegou um conteúdo que era de uso exclusivo de somente o pessoal da nossa lista de e-mails e está liberando para você que talvez nunca teve a oportunidade de fazer parte das nossas listas de e-mail ou até de ter sido nosso aluno em algum dos nossos cursos. Então esse conteúdo vai ficar disponível aqui para você, centelha, que já está me acompanhando há algum tempo. E se você já assistiu esse conteúdo, o nosso aluno, ou já assistiu no nosso workshop através do seu e-mail, também assiste de novo, porque eu tenho certeza que novas informações vão ser acrescentadas. Bom, mas eu vou te pedir então agora, se você não é inscrito no canal ainda e veio parar aqui nesse vídeo, eu acho que o universo, Deus, a consciência primordial tem algo para você, né? Um bom sinal de você ter vindo parar aqui. Então, se inscreve e também ativa o sino das notificações para você ser notificado dos próximos episódios. Também vou te pedir que aperte o dedo no like. Por quê? Porque é uma forma de retribuir todo o conteúdo que nós, produtores de conteúdo aqui, eu e minha equipe, estamos fazendo para você de forma gratuita. Também quero te pedir que pegue seu papel e caneta, porque muito conteúdo vem pela frente. Então, sem mais delongas, o primeiro episódio, a primeira aula desse workshop aqui no YouTube vai falar sobre as 7 leis universais. Quais são essas 7 leis? Vai dar um apanhado geral sobre cada uma delas e também vai falar sobre a origem da vida na Terra. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar essa hipótese que eu vou te apresentar nessa aula. Você já parou para pensar como tudo começou? Porque somente 2 versões são as mais divulgadas: o criacionismo ou o evolucionismo. Ou as pessoas acreditam na ciência, que fala que tudo começou ali, Big Bang e toda essa questão de Darwin. Ou as pessoas acreditam em Gênesis, Jardim do Éden, Adão e Eva. Mas o que eu vou te apresentar nessa aula realmente é algo diferente. Você está preparado para ouvir? Quem sabe vai quebrar muitos paradigmas e muitas crenças limitantes aí serão estremecidas. Então se prepara, papel e caneta na mão, ou melhor, um caderno, porque esse workshop que você vai assistir essa semana inteira aqui no canal Temporariamente Humana vai merecer um caderno exclusivo para ele, porque você vai encher páginas, tá bom? Então, um beijo da minha centelha para a sua e bons estudos. Olá, olá centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, estamos começando uma semana muito especial, uma semana de workshop, de aulas para vocês a semana inteira,
todos os dias desta semana. Isso mesmo, serão 5 aulas no nosso workshop, as 7 leis do universo. Então, bem-vindo a essa semana de aulas. Eu peço que você, e eu espero que você já esteja com seu caderno aí preparado, porque vai ter muito conteúdo essa semana para passar para vocês, gente. Inclusive, algumas aulas eu vou ter que correr para dar tempo de falar do que? Das 7 leis que governam o nosso universo, que são as 7 leis principais, também conhecidas e chamadas de as 7 leis herméticas. Então vamos lá, gente. Nós estamos começando hoje a aula 1 do nosso workshop As 7 Leis do Universo. E deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca fiz no canal um workshop falando uma a uma das leis em sequência. Eu só faço isso dentro do curso Kybalion na Prática, mas eu vou fazer nesse workshop. É claro que já adianto que será um pouco corrido, porque nós temos pouco tempo e muito conteúdo para passar. As 7 leis são leis densas, são leis que precisam de um tempo maior para serem explicadas e maior ainda o tempo para serem compreendidas. Então eu vou fazer o meu melhor e eu espero que você faça o seu melhor, prestando atenção nessas aulas e anotando tudo o que você conseguir anotar. E eu vou dar o meu melhor para passar essas 7 leis em 5 aulas, gente. Como passar essas 7 leis em 5 aulas? Vai ser realmente um desafio, mas eu amo desafios e principalmente quando o assunto é as leis do universo, é comigo mesmo. Eu já falei para vocês anteriormente, em alguma outra live, em algum outro vídeo, não lembro quando foi, eu falei para vocês que eu me vejo assim, como a base dos meus estudos, como numa balança, que deve estar em equilíbrio ali, que são esses 2 assuntos, desses 2 pratos da balança, eles são a base dos meus estudos e da minha vida, da minha filosofia de vida, do que tem dado certo para mim, do que tem dado certo para, centenas de pessoas que têm aplicado esses conhecimentos que eu passo aqui, tanto nas redes sociais, quanto dentro de algum dos meus cursos. Tanto que os meus 2 cursos que eu tenho são com base nesses 2 temas. Um de um lado da balança ali, a conexão, o alinhamento com o teu eu superior, que eu gosto de chamar de centelha divina. Sim, então é a coisa mais importante que existe, é o seu relacionamento com o seu eu superior. É o relacionamento mais importante da sua vida. Então, eu falo muito sobre isso, centelha divina, tanto que eu começo a falar, oi centelhas, eu estou aqui com a minha centelha para falar com a sua, ou seja, de alma para alma, namastê, né? A divindade em mim saúda a divindade em você. E no outro lado da balança, as leis do universo, exatamente. Porque uma vez que você entende que você tem um eu superior, na verdade você é um eu superior, o eu superior, na verdade o teu eu superior te tem, né? Porque eu digo que esse eu físico é aproximadamente 1% da nossa real identidade. Então, nossa centelha divina nos tem. Então, quando você entende esse primeiro assunto, você já recupera ali o teu poder. E a segunda coisa que está do outro lado da balança são as leis do universo. Porque as leis do universo, conhecê-las e dominá-las, é você saber como jogar o jogo da vida, né? É saber como jogar o jogo da vida. A lei da atração é uma das leis do universo mais conhecidas e divulgadas no mundo inteiro. Até depois do lançamento do filme O Segredo, filme do livro O Segredo, aonde a Rhonda Byrne faz várias citações de quê?
Kybalion, ela não fala, mas ela usa um dos axiomas que nós vamos estudar essa semana aqui, que é o axioma da lei da correspondência, assim como em cima, embaixo, assim como embaixo, em cima. E nós vamos estudar esse axioma, não só esse, como os 7 das 7 leis essa semana. Então, muitas pessoas já conhecem a lei da atração, só que as pessoas, no geral, elas ou não acreditam que existe a lei da atração, que isso não importa. Se a pessoa... Tem gente que não acredita que existe a lei da gravidade, então, para dizer que não acredita que existe a lei da atração, não me surpreende. Então, gente, existe a lei da atração, que é muito conhecida, só que as pessoas, elas se aprofundam tanto em estudar a lei da atração, esquecendo que existem outras leis do universo. Aí se frustra. Aí diz que a lei da atração não funciona, que eu tento fazer técnica e não consigo, porque se existisse essa lei da atração, já tinha dado certo para mim. Tem pessoas que dizem, eu tento usar a lei da atração, mas não consigo, só que a lei da atração não é você que usa ela. As leis, tanto a lei da atração como qualquer uma das leis do universo, elas estão em constante operação. Elas estão operando. Não interessa se você acredita ou não na lei da gravidade. Não interessa, ela continua funcionando para você. A lei da atração também. Só que a lei da atração, ela é uma sublei. Ela está debaixo de uma das 7 leis principais. Porque são 7 leis maiores, as principais. Mas debaixo dessas leis maiores existem as subleis. Como a lei da atração, que é uma sublei da lei da vibração, que nós vamos estudar essa semana, gente. Uma lei maravilhosa. Diz o Kybalion que a pessoa que domina a lei, todo o conhecimento da lei da vibração, ela dominou um cetro de poder. Ela adquiriu um cetro de poder, uma varinha de condão, uma varinha mágica da vida dela. Então, essa semana nós vamos aprender sobre a lei da vibração. E aí a pessoa estuda a lei da atração e não consegue manifestar, não consegue transformar, ter resultados palpáveis, porque ela está estudando uma só lei e uma sublei. Ela não leva em consideração que existem outras leis. E é importantíssimo que você entenda que existe essas 7 leis, e existem as subleis, sim. E você entendendo pelo menos essas 7 leis, gente, você já tá ali, né? Expert no jogo da vida. Você já sabe como jogar o jogo da vida. Então você se conecta com o teu eu superior, você se conecta com a tua centelha divina, recuperando tua memória da tua verdadeira identidade, todo o teu poder, e agora você sabe quem você é. E agora você vai aprender o quê? Como funcionam as regras do jogo da vida. E essas regras são as 7 leis herméticas ou 7 leis que governam o universo. Que a lei da atração é só uma delas. Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, que é a aula de número 1, nós vamos falar sobre a origem da vida na Terra e as 7 leis. Vai aparecer aqui do lado. Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem da vida na Terra e as 7 leis. Por que que eu coloquei aqui a origem da vida na Terra e as 7 leis? Eu não vou poder, claro, me aprofundar em todas as 7 leis, porque isso seria impossível num tempo de 1 hora, iria ficar muita coisa a desejar. Mas a gente vai dar uma pincelada apenas, até porque durante a semana nós vamos falar uma a uma dessas leis, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a origem da vida na Terra e as 7 leis. A origem da vida na Terra é importante por quê? Porque para você saber, né, onde tudo começou, é importante a gente saber as nossas origens também. Até porque você entende melhor o jogo da vida e como utilizar as leis quando você sabe a origem da vida na Terra, né? É claro que muitas das coisas que eu vou passar aqui para você, você vai ter que se aprofundar e estudar mais ainda. Mas a intenção, quando nós falamos dessa parte, desse panorama histórico, é importantíssimo. Por quê? Tanto que no curso Kybalion, na prática, a gente fala
Logo no início, se eu não me engano, a segunda aula, é panorama histórico. Por quê? Porque é importante, gente, que nós estudemos a história para que vá quebrando alguns paradigmas que a gente trouxe dos antepassados, da nossa cultura, da nossa formação religiosa, da nossa formação cultural, familiar, enfim, social. São vários os paradigmas que a gente carrega. E às vezes, quando a gente se depara com um livro como o Kybalion e com as leis herméticas, a gente fica ali meio receoso. Por quê? Esse receio, esse medo, essa trava que dá, é justamente por informações que faltam para você. Você tem um conhecimento de mundo, que é o conhecimento de mundo que as figuras de autoridade na sua vida até hoje te passaram. Nós somos o quê? O fruto de tudo aquilo que nossos pais, nossos avós, professores, sociedade, tudo que está à nossa volta vai colocando de informação na gente, porque quando a gente é criancinha, desde o ventre da mãe, né, a ciência confirma que a criança já recebe informações. Então, o subconsciente da criança é ali praticamente uma folha em branco, recebendo conteúdo sem questionar nada, e esse conteúdo que recebemos nos primeiros anos de vida são a base de tudo que nós acreditamos, e a nossa vida é o reflexo dos nossos paradigmas. E o que são paradigmas? Paradigmas são padrões de crenças, são padrões de pensamentos, e a crença nada mais é do que um pensamento que você pensou várias vezes até ele se tornar uma crença, até ele se tornar um paradigma. E o paradigma são os nossos limites. E a única forma de quebrar paradigmas, ou é você sofrendo, digamos assim, um forte impacto emocional, ou você repetir uma informação. E o conhecimento, com certeza, ajuda muito na quebra de paradigmas também. Por isso, nós vamos falar um pouco de panorama histórico, porque talvez você não sabia disso, você pensava que a sua versão da história era a versão final, mas quando a gente sabe que existem outras versões, outras visões de mundo, isso abre bastante a nossa consciência. Então nós vamos, por isso, hoje fazer meio que uma viagem na história, e isso vai ajudar bastante. Claro que vou passar informações para que você considere, assim como eu considero. Eu acho muito legal a gente considerar todas as hipóteses, todos os lados da história e ter sempre uma mente aberta para as infinitas possibilidades. Ok? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar em 3 tópicos, que são esses 3 tópicos que estão aqui do lado. Os sumérios, você já vai entender o que é isso. O Antigo Egito, que é importantíssima, a civilização do Antigo Egito, porque é de onde veio, de onde se sabe que se veio o hermetismo, a filosofia hermética, Hermes Trismegisto, né? Que escreveu o Kybalion. Na verdade, ele não escreveu o livro, o Kybalion, mas os princípios herméticos que estão no livro foram escritos por ele. E então, nós vamos falar um pouquinho da civilização egípcia na história, o seu legado, a sua importância para a humanidade, e vamos falar hoje quais são as 7 leis e pincelar um pouquinho sobre elas. Então, vamos lá, que tem bastante coisa aí, gente, hoje. Será que eu dou conta? Vamos lá. Então, vamos lá. Seria a Terra... Eu quero colocar para você essa pergunta aqui. Coloca aí. Você já parou para pensar? Seria a Terra o primeiro e talvez o único planeta a gerar vida inteligente? Você já parou para pensar aonde a vida começou? Será que foi no planeta Terra? Você sempre pensou que foi no planeta Terra, né? Será que foi no planeta Terra? Será que a Terra foi o primeiro planeta e talvez seja o único onde exista vida inteligente, onde a vida começou? Será que a Terra realmente é o início de tudo? Então nós vamos verificar sobre isso hoje, utilizando, claro, as leis herméticas para explicar isso.
Outra pergunta que eu quero deixar para você, já no início aqui da nossa aula, é: onde e quando a vida teria se originado? A vida, quando nós falamos, a vida nesse mundo físico, a consciência nesse mundo físico, ok? Será que foi na Terra? E se não foi na Terra, foi onde? Você já parou para fazer essas perguntas? Essas perguntas são de extrema importância para quem quer expandir a consciência. Porque uma das características, um dos sinais do despertar da consciência é que a pessoa se torna alguém que questiona, alguém que se pergunta, alguém que questiona paradigmas antigos que já foram ensinados, né? Alguém que olha à sua volta e diz: mas será que só existe isso? Será que não tem mais além disso? Como será a vida lá fora? Então, essas são perguntas de expansão de consciência, porque essas perguntas nos levam às respostas que fazem com que a nossa consciência se expanda. Então, vamos lá, gente, para responder essa primeira pergunta aqui. Na verdade, as duas perguntas são iguais, né? Feitas de uma forma diferente. Seria a Terra o primeiro e talvez o único planeta a gerar vida inteligente? Se não, onde a vida começou, onde a vida teria se originado? O que é que a Mai acha? Não que o que eu ache seja realmente tão importante para você, porque você tem que tirar suas próprias conclusões, mas já que estamos numa aula, Mai vai falar aqui. Então, de acordo com o livro Kybalion, tem uma parte aqui que eu já até fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, que essa parte do livro é uma parte assim que realmente mexeu bastante comigo a respeito sobre onde a vida teria começado, a resposta para essa pergunta que eu acabei de fazer aqui. Então, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, tá? E falar qual lei hermética se encaixa para a resposta desta pergunta. Então, se você tem esse livro aqui, na página 46 e 47, ele fala algo muito interessante. Lá no último parágrafo, ele diz: não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos, e entes em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viscosas formas viventes que habitam no fundo do oceano, comparadas ao homem. Há entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Não obstante, esses entes foram como vós e ainda inferiores, e com o tempo vós podeis ser como eles, ou superiores a eles, porque, como diz o iluminado, tal é o destino do homem. A morte não é real. Ainda mesmo no sentido relativo, ela é simplesmente o nascimento de uma nova vida, e continuareis a ir sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados, por éons e éons de tempo. O universo é a vossa habitação, e estudareis os seus mais distantes acessos antes do fim do tempo. Então, é muito legal essa parte aqui. Aí ele continua aqui falando que resides na mente infinita do todo. Onde é que a gente reside? Onde é que a gente mora? Aonde está localizado o planeta Terra, o universo, a galáxia em que a gente se encontra? Onde está localizado? Na mente infinita do todo. E as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas. Alguém já falou para você infinitas possibilidades?
Exatamente, está aqui no Kybalion. Infinitas possibilidades, porque nós habitamos na mente infinita do todo. Então as possibilidades são infinitas, mas somente no tempo e no espaço. E no fim do grande ciclo de éons, o todo recolherá em si todas as suas criações. Porém, vós continuareis alegremente na vossa jornada, porque não querereis preparar-vos para conhecer a verdade total da existência em unidade com o todo. E quando estiverdes na metade do caminho, estareis calmos e serenos. Sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente-mãe, que é a mente do todo, a mente da matriz divina, da fonte criadora. Nessa passagem do livro está a resposta para essa pergunta. Seria a Terra o primeiro e único planeta a gerar vida inteligente? E onde a vida teria se originado? Então, aqui no livro Kybalion, dentro da primeira lei hermética, ou primeira lei do universo, que é o mentalismo, diz que não. A Terra não é o primeiro e muito menos o único mundo a existir. E diz ainda que tanto antes da Terra existir, já existiam outros mundos, outros planetas, outras dimensões, outros universos. E diz ainda que ao mesmo tempo em que a Terra existe, existem outros universos com outros seres que têm poderes tão superiores ao do ser humano que o ser humano chamariam de deuses. De tão evoluídas e expandidas essas consciências. E ele diz assim, você já for essas consciências, esses entes tão poderosos que parecem deuses diante do ser humano, eles já foram iguais a vocês e até menores. Só que o que aconteceu com eles? Eles andaram, evoluíram na escala de expansão de consciência, que é uma das escalas da qual o Kybalion fala. Então, são os ciclos. Quando ele usa o termo éons e éons de tempo, um éon nada mais é do que uma porção de tempo. Um éon de tempo não é uma porção, uma medida de tempo calculada. 5 anos, 10 anos, 3 anos, 1000 anos. Tanto faz. Um éon de tempo é uma porção de tempo necessária para que uma consciência se expanda, para que algo aconteça, para que algo maior venha a acontecer. Então, por exemplo, numa única videoaula, você pode evoluir um éon de tempo. Porque a ficha caiu, aquilo que você... Mai, eu recebo relatos assim, Mai, eu esperei anos da minha vida para ter a consciência que eu tenho hoje. É incrível, só essa aula me explicou o que eu passei a vida inteira procurando. Então, em 1 hora de aula, a pessoa expandiu 30 anos de tempo, né, que ficou sem saber daquilo. Então, 1 hora correspondeu a um éon de tempo. Então, ele está dizendo o quê? Que esses éons de tempo, essas porções de tempo, separam o planeta Terra dessas outras dimensões, desses outros lugares, desses outros... O ser humano desses outros seres, que são muito maiores, muito mais poderosos, muito... Enfim. Ok? Então... Respondida a sua pergunta, as possibilidades dentro da infinita mente do todo, onde é que nós moramos, onde nós existimos, nos movemos, dentro da matriz divina, dentro da consciência do todo, da fonte criadora, dentro da mente do todo, que é infinita. Então, as possibilidades dentro da mente do todo, para nós também, são infinitas. Apenas separa uma possibilidade da outra, o nosso grau na escala de expansão de consciência. Por isso a importância de expandir a consciência. Então, uma mente que acredita
poxa, só existe a Terra, tudo começou na Terra, não existe nada além da Terra, ainda não considera a mente infinita do todo. Outras possibilidades. As possibilidades de uma mente que acredita que só existe a Terra e acabou-se, já era, só matéria e foi-se, não são infinitas possibilidades. É uma mente, é uma consciência limitada. Porque se não considera outras possibilidades, então as possibilidades que ela considera são escassas. Se algo não se encaixa na possibilidade que ela considera como sendo a única existência, então ela descarta. Então as possibilidades dela são menores. Ok? Então vamos lá. Dito isto, nós vamos falar aqui, você sabe qual a civilização mais antiga que se tem registro, pelo menos até hoje, aqui na nossa Terra, no planeta Terra? Você já parou para pensar? Algumas pessoas já sabem, né? Que já estudaram um pouco mais. Apesar de que isso não é falado nas escolas. Você não estuda essa civilização nas escolas, que deveria, eu acredito que deveria estudar, mas por alguma razão, essa civilização não é estudada como se deveria nas escolas. A civilização mais antiga que se tem em história e mais moderna, a civilização moderna mais antiga, por assim dizer, são os sumérios. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre os sumérios. Apenas uma explanação rápida. Por que eu coloquei os sumérios? Porque quando eu descobri a história dos sumérios, me impressionou bastante porque os relatos do que aconteceu, pelo menos o que se tem, né, de acordo com as tábuas que contam a história do povo sumério, é muito congruente com esse trecho do Kybalion que eu acabei de ler para vocês, ok? Então, antes mesmo da Bíblia ser escrita, que é um dos livros mais antigos, mas já existia a civilização suméria, e inclusive os escritos, o que foi traduzido dessas tábuas sumérias, que conta que foram escritas pelos próprios sumérios, que tem um conteúdo muito semelhante às histórias narradas na Bíblia. Então, existem até, né, muitas comparações. Por exemplo, os sumérios relatam questão do dilúvio, relatam o nome de Noé, relatam os nefilins, os gigantes, enfim, muitas coisas ali bem parecidas, mas veio antes da Bíblia ser escrita. Então, os sumérios, eles contribuíram grandemente para a nossa sociedade hoje, porque apesar deles terem vivido em torno de 6.000 a 6.000 anos atrás, os sumérios, eles foram os precursores da escrita, a roda, porque eles já tinham ali todo um sistema também de como se fossem carruagens, e então a roda, que é uma grande invenção, arquitetura, paisagismo, a civilização urbanizada da época com estruturas de prédios, realmente com escadas, enfim, a arquitetura já existia, eles eram um povo muito avançado para a sua época. A matemática também, por exemplo, o nosso calendário, as horas como a gente usa em 60 e 60, tudo veio dos sumérios e você nunca tinha ouvido falar deles. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, gente. Como que não se ensina os sumérios por aí? Então, a astronomia também, eles tinham conhecimento, gente, de que existia Plutão, que existia outros planetas, muito antes da ciência moderna descobrir isso, eles já tinham isso. Então, quando se estuda, tem até as fotos aqui, quando se estuda esses desenhos que eles esculpiam na pedra, na argila, eles veem realmente traços de uma civilização extremamente avançada e até hoje misteriosa, porque como é que naquela época eles já tinham conhecimentos avançadíssimos?
Eles tinham conhecimentos avançadíssimos. E diante dos outros povos que viviam na Terra, naquela época, eles eram assim do futuro. Do futuro. E alguns dos desenhos mostram alguns seres diferentes, como seres com asas, seres gigantes, como você vê nesse desenho que a gente colocou aqui. Você vê um ser sentado, um ser que parece como um rei, um ser superior, uma autoridade, sentado aí, e eles são sempre esses seres em destaque que aparecia ali na civilização suméria, nos seus desenhos na parede, eram seres gigantes, seres altos, muito mais altos, muito maiores, alguns com asas, e os seres humanos menores, mais baixinhos do que eles. E aí tem a foto das tábuas, e nessas tábuas, após muitos anos, conseguiram traduzir essas tábuas, e a história narrada nessas tábuas é uma história impressionante de como a Terra foi criada, como a vida na Terra, digamos assim, se originou. E é uma história super interessante que eu não vou ter tempo de falar para vocês aqui, mas já fica para você aí pesquisar sobre os sumérios. E essa história, gente, é interessantíssima porque, fazendo aqui um resumo, nessas tábuas traduzidas, diz que os seres humanos receberam visita de seres de outras dimensões ou outros planetas, que eles foram tidos como deuses. Foram tidos como os deuses, porque eles eram muito avançados em tecnologia, esses seres que visitaram a Terra naquela época. Eles eram avançados em tecnologia, extremamente inteligentes, e foram eles que ensinaram tudo para o ser humano aqui. E como se eles tivessem chegado em naves espaciais. Então, essa história da civilização suméria, eu acredito que por ela ser uma história que remete a indicações ou indícios, suposições de que o ser humano teria sido criado pelos Anunnakis, que seria essa civilização que veio de um planeta mais desenvolvido, de uma dimensão mais desenvolvida, aqui para a Terra. Então, como se trata de uma questão onde uma civilização que reconhecida como extraterrestre ou alienígena, vindo colonizar o planeta Terra, trazendo para essa civilização suméria toda essa tecnologia que está conosco até hoje. Então, por isso, talvez os sumérios não sejam tão estudados. Então, são vistos como mitologia e tudo mais. Mas é impressionante os relatos que essas tábuas, muito antes da escrita da Bíblia, já relatavam sobre a origem da vida na Terra. Então, a origem da vida na Terra, segundo a mitologia suméria, que é algo a se considerar e que eu falei para vocês que não seria impossível dentro das infinitas possibilidades e dentro do trecho que eu li para vocês aqui do livro O Caibalho, que diz que existem dimensões, sim, muito superiores à Terra e que existem seres, sim, muito superiores e avançados em poder do que o ser humano, que se esses seres chegassem ao ser humano, seriam tidos como deuses. E foi exatamente o que aconteceu com os sumérios, que tinham como deuses esses seres muito superiores em tecnologia, em consciência expandida, que vieram até a Terra, né? Colonizar a Terra. Imagina, gente, se nós fomos colonizados pelos europeus, que chegaram aqui. Imagina, chegaram no Brasil, chegaram nas Américas, nós tínhamos apenas os povos indígenas, que não tinham digamos assim, uma tecnologia avançada do ponto de vista que a Europa já tinha na época das grandes navegações. Quando os europeus chegaram, eles tinham uma aparência diferente
da aparência dos povos indígenas que já estavam aqui no Brasil, que já estavam nas Américas. E esses povos indígenas viram, eles tinham com certeza armas, eles tinham uma tecnologia, um tipo diferente de consciência. Então eles chegaram para colonizar. Então seria algo parecido o que teria acontecido dentro da civilização suméria, entende? Só que em termos extraterrestres, por assim dizer, né? Então, um povo mais avançado, de uma dimensão, de uma civilização mais avançada, teria vindo até a Terra, que seriam esses povos, os Anunnakis, que teriam vindo até a Terra para colonizar a Terra. Claro que na própria história que os sumérios contam, os Anunnakis não eram assim os bonzinhos de todo, que vieram porque queriam simplesmente nos ajudar, mas tinham alguns interesses sim na exploração da terra, assim como os europeus quando vieram colonizar as Américas não vieram porque eram bonzinhos e queriam civilizar os indígenas. Eles não vieram por isso, eles tinham a intenção de expandir seus domínios, de também fazer uma exploração ali de minérios, assim também bem parecida com a narrativa dos sumérios em relação aos Anunnakis. Entende? Gente, essa história é muito interessante. Tem livros falando sobre isso, que eu não vou deixar indicação aqui ainda para vocês, porque é algo que eu ainda estou em processo de estudo, e assim que eu tiver estudado mais sobre isso, eu vou indicar para vocês. Mas você pode pesquisar sobre essa história que é fascinante, gente. E eu achei muito possível, muito provável, sim, de ter sido verdade. Não acredito de forma alguma que o planeta Terra é o início de tudo. O planeta Terra é só um dos ciclos de vida existente dentro da mente do todo. Existem sim civilizações que foram criadas antes da Terra, muito antes do planeta Terra, que já estão evoluídas, muito mais evoluídas que a Terra. E você vai ver quando chegar lá na lei da vibração, que até essas dimensões, lei da vibração e lei da correspondência, essas dimensões, esses planetas, esses universos, essas realidades paralelas, elas estão separadas, não geograficamente, como a gente pensa, mas por vibração. Existe uma escala de vibração e a vibração do planeta Terra é uma. A vibração, digamos assim, do planeta de onde os Anunnakis vieram é outra vibração, entende? Então, o planeta Terra é somente uma das opções. A vida não começou aqui e nem vai terminar aqui. Se um dia o planeta Terra, o ciclo de tempo de vida do planeta Terra terminar, com certeza outro planeta Terra vai existir. Existem até teorias de que a própria Terra já foi uma outra Terra que foi renovada. Enfim, eu acredito nas infinitas possibilidades e é disso que fala o livro Kybalion. Ok, gente, essa era a história dos sumérios. E acredite, os sumérios são a civilização mais antiga do planeta Terra. Deles vieram todas essas coisas que a gente tem hoje aí, que eu falei para você: escrita, roda, arquitetura, noções de matemática, de medição, porque arquitetura eles tinham que medir como se fossem metros, como se fossem polegadas, eles tinham tudo isso, eram civilizações avançadas. E segundo as tábuas sumérias, todas essas noções avançadíssimas foram recebidas dessa civilização desenvolvida, que veio de uma outra dimensão, chamados Anunnakis, para passar aqui para a Terra. Muito legal, né, gente? Vamos lá. Então, nós temos uma outra civilização que é importantíssimo da gente entender, que é a civilização do Antigo Egito. Lá no berço da civilização, o Antigo Egito foi uma outra civilização que veio depois dos sumérios, que eles de alguma forma herdaram dos sumérios muito desse conhecimento. E existe também, né, a teoria, a especulação de que os povos o Egito antigo, né, o povo egípcio antigo, recebeu também instrução de
civilizações alienígenas mais avançadas, como os sumérios receberam também. Então, por exemplo, até hoje as pirâmides do Egito, elas são uma construção que desafia a ciência. Porque como naquela época, um povo que não tinha a tecnologia que tem hoje, os equipamentos que tem hoje, movimentou blocos gigantescos para formar aquelas pirâmides imensas. E ainda mais, noções de astrologia, astronomia, todas essas noções eles tinham, porque as pirâmides elas não foram colocadas lá aleatoriamente. O local em que cada pirâmide foi colocado foi pensado pela civilização da época para que se alinhasse às estrelas. Então, muito mistério há na cultura egípcia antiga. Então, os egípcios, eles deixaram um legado muito importante para a gente também, nessa época, como a literatura, medicina. Gente, eles já tinham remédios que eram feitos com as plantas. Eles tinham também a arquitetura, assim como os sumérios, eles deixaram a sua arquitetura. Noções de matemática, sim, noções de matemática, números, astronomia, um conhecimento dos astros incrível para a época deles, realmente desafia a ciência. A alquimia, gente, nasceu lá no Antigo Egito. E o hermetismo, né? Hermes Trismegisto. Tanto que o símbolo de Hermes, como dentro do Egito, era, né, o Hermes, o Ibis, aquele deus Ibis. Então, a civilização egípcia, ela foi também logo depois, claro, vários anos depois da civilização suméria, contribuiu bastante. E dentro do Caibalion a gente vê um pouco mais da civilização egípcia do que de outra civilização, porque foi de lá que originou-se a filosofia hermética. Os primeiros iniciados saíram de lá do Egito Antigo, ok? Então, minha gente, esse foi um pequeno e rápido panorama sobre a história da nossa civilização, de onde nasceu a vida na Terra. É algo a se considerar, né? Talvez você só conhecia a história do Gênesis da Bíblia, né? Ou talvez você conhecia alguma outra história de criação do mundo, mas eu deixo para você essa reflexão. Será que num universo tão grande, na mente infinita do todo, a Terra realmente é o único lugar e seria o início de tudo? A Terra é muito jovem, gente. Se existem seres avançados que já tiveram vidas suficientes para chegar lá no nível mais avançado da escala de expansão de consciência, a Terra não é o único lugar que existe. Não é o primeiro, nem será o último, e muito menos o único. Ok? Então, fica essa ideia para você pesquisar, para você começar a expandir a sua consciência. Ok? E as nossas 7 leis? Vamos falar um pouco das 7 leis. Quais são essas 7 leis? A primeira grande lei é a lei do mentalismo. A lei do mentalismo, que é a lei que eu citei para vocês no início, quando eu li aquele trecho falando sobre os vários mundos que existem dentro da mente do todo. Tudo acontece dentro da mente do todo. A lei do mentalismo, ela é a principal de todas as leis do universo. Quando você entende que o universo é mental, que o todo é mente, você é mental também. Você a lei do mentalismo é todo você também. Porque nós somos emanações mentais, formas, pensamentos dentro da mente do todo. Esse ambiente em que eu estou agora está dentro da mente do todo, acontecendo dentro do campo de atuação da mente infinita do todo. A Terra e todos os mundos e todos os universos que existem funcionam de forma mental, dentro da mente do todo. Então, a lei do mentalismo fala que tudo que acontece é mental. O mundo é mental, vivemos, é daí que vem a ideia de vivermos em uma matrix.
Daí que vem a ideia de vivermos em uma realidade holográfica, de uma realidade talvez virtual, uma realidade, como diziam os antigos filósofos, por exemplo, do budismo, que dizia que o mundo é uma ilusão, do hinduísmo, que dizia que o mundo é um mundo de Maia, que é um sonho, que nós estamos sonhando que estamos aqui. Tudo isso vem do mentalismo, da primeira lei hermética. Então, a primeira lei hermética fala que o universo é mental. E tem uma frase bem interessante que eu vi, que eu até postei no meu Instagram, que fala o seguinte, que só o mago sabe que o universo é mental. Todo o resto pensa que é real. E é por isso que só o mago consegue fazer mágica. Claro que a mágica aí que ele fala é aquilo que surpreende, aquilo que desafia a humanidade, que desafia os paradigmas, os padrões da sociedade materialista. Porque pensa que é tudo matéria, mas na verdade é tudo mente, é tudo mental. Não é real no sentido de que não quer dizer que a vida é uma mentira. A vida não é uma mentira, mas a vida é um sonho na mente do todo. Então, o todo está sonhando que isso aqui que está acontecendo, está acontecendo. Tudo está acontecendo dentro de uma mente maior. E a sua vida está acontecendo dentro da sua mente. Então, cada pessoa é um universo individual em si. Já ouviu falar essa expressão? Isso é explicado pela lei do mentalismo. Então, quanto mais você acredita que a tua mente, que a tua consciência cria a tua realidade, isso é mentalismo, isso é a primeira lei hermética, mais você tem poder para criar a sua realidade, transformar as coisas à sua volta. A segunda lei, deixa eu ver quanto está o nosso tempo, já estamos bem avançados em tempo, mas já passamos bastante conteúdos, não se preocupe, eu estou falando aqui das leis, apenas pincelando, mas durante a semana eu vou falar de cada uma delas mais especificamente, com um espaço de tempo maior para cada uma. Então, a segunda lei é a lei da vibração. A lei da vibração, lembra que eu comentei a lei da vibração lá, logo no início da nossa live, falando que a lei da vibração é a lei primária e a lei da atração, uma lei secundária, debaixo da vibração, da lei da vibração, tá? Então, a lei da vibração diz que tudo vibra no universo, nada está parado, não existe tal coisa como matéria morta. Se você olhar, por exemplo, para esse vaso de plantas, parece que está parado, mas não está. Os átomos que formam essa matéria aqui, eles estão vibrando. Inclusive a ciência já tentou parar o átomo, não conseguiu, com laser, congelando, ele não para, ele se move o tempo todo. Então o universo está em constante movimento de vibração. E quando você entende a lei da vibração, você domina realmente as manifestações e as materializações. É por isso que a lei da atração está debaixo da lei da vibração. Por quê? Porque é a lei das manifestações, ok? Terceira lei é a lei da correspondência. O que quer dizer lei da correspondência? É uma lei pouco comentada, porém é uma lei muito importante. E é essa lei que é citada no livro e no documentário Segredo, do axioma, o que está em cima como o que está embaixo. É nessa lei, a lei da correspondência, que você vai compreender quais são os planos da realidade que existem. Na lei da correspondência também você vai entender um pouco melhor do porquê que existem vários universos paralelos, realidades alternativas, e como e onde ficam essas realidades. A lei da correspondência explica tudo isso. É a lei da correspondência também que explica o mundo superior e o mundo inferior. O mundo superior, onde está o teu eu superior, e o mundo inferior, onde está o teu eu inferior. A lei da correspondência que explica isso também. E a quarta lei é a lei das polaridades. A lei das polaridades, ou a lei do contraste também,
também a dicotomia. Essa lei é a lei que diz que tudo tem os seus dois polos, os dois lados, positivo e negativo, direita e esquerda, alto e baixo, enfim, os contrastes. Por que que existe essa lei que explica por que que existe a maldade na Terra? Por que que acontece coisas ruins com pessoas boas? Por que que tinha que acontecer esse acidente? Por que que, sabe aquele drama mesmo que todo mundo faz a respeito do porquê que existe mal na Terra? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que que ele não acaba com o mal que existe na Terra? Entendeu? Então, a lei das polaridades é a lei mais polêmica que tem. Mas é ela que explica o porquê existe o que chamamos de mal na Terra, luz e trevas. Quinta lei, lei do ritmo. A lei do ritmo, ela é a lei do pêndulo. Você já deve ter ouvido muito falar sobre o ritmo pendular. O universo se move de éons e éons de tempo em ritmo pendular. E essa lei do ritmo, este pêndulo do universo que está dentro da lei do ritmo, mexe até com as nossas emoções. Em um único dia, o seu humor, as suas emoções mudam em movimento pendular, ok? As estações do ano refletem isso. Tem a época da seca, tem a época das chuvas, muita chuva, em época que não chove nada. Então, essa lei do ritmo é que determina isso. E esse ritmo está totalmente ligado à quarta lei, que é a lei das polaridades. Então, o universo fica se movendo entre os polos, entre as polaridades. Sexta lei, a lei das causalidades, também conhecida como lei da causa e efeito. Aqui também você pode ver que é muito confundida com a lei da atração. Porque a lei da atração diz o quê? Que aquilo que você emana, você recebe. Você emanou, você recebeu. Aí, nesse quesito, a lei da atração, ela se confunde com a lei da causa e efeito. Porque você entende a lei da atração como causa e efeito. Por exemplo, se eu emanei ódio, aí eu colho ódio também de alguém. Se eu emanei amor, eu colho amor de alguém também. Então, seria entendida dessa forma também. A lei da atração se confunde um pouco com a lei da causa e efeito. Só que a lei da causa e efeito, ou causalidade, eu gosto mais de chamar ela da lei das causalidades. Por quê? Porque justamente a lei das causalidades, ela vai dar uma explicação, o porquê que existe isso, se existe aquilo. Por que que isso aconteceu? Por que que esse acidente aconteceu? Por que que isso aconteceu comigo, com fulano, com ciclano? Ele vai explicar, essa lei vai explicar as causalidades. Então, nós não temos o conhecimento de todas as causas que levam a um determinado efeito. Nós só temos o conhecimento dos efeitos. A gente não tem o conhecimento de todas as causalidades que levaram aquele efeito. A gente só está vendo o efeito. Por exemplo, você testemunhou um acidente de trânsito. Só um exemplo. Você está tendo acesso ao efeito, mas você não sabe as causalidades que levaram aquele acidente a acontecer. Sei sim, Mai. O motorista estava bêbado, atravessou o sinal vermelho. Essa é a causalidade. Essa é uma das causalidades. Agora, as causalidades que levaram ele a beber. Por que que ele foi beber naquele dia? O que aconteceu na vida dele antes dele ter ido beber? E talvez o beber seja uma coisa de um trauma de infância que ele teve. Entendeu como uma coisa vai puxando a outra? Então, é nisso que fala a lei das causalidades. A lei das causalidades é aquela lei que nos ajuda muito, pelo menos para mim, a ter um equilíbrio sobre o não julgar, tá? Ok. E ela também é a lei que pune quem faz, que é a lei da semeadura, a lei da causalidade. Tanto fala para a gente não julgar, mas ela é a lei responsável por dar a paga a quem de direito. Então vamos lá. 7. A sétima lei é a lei do gênero. Lei do gênero. Essa lei era a mais difícil de eu entender. Eu tive que ler várias vezes o capítulo para compreender, mas ela é uma das leis mais poderosas. A lei do gênero, onde você vai entender a importância da energia masculina e da energia feminina no universo.
Você vai entender como que utiliza essas energias para manifestar a sua realidade. Porque se você não souber utilizar as energias, do gênero, masculina e feminina, você tem dificuldade para manifestar a sua realidade. Dentro do nosso curso Kybalion Prática, tem um módulo chamado Rituais Alquímicos de Manifestação. Esse módulo é todo baseado na lei do gênero, na 7ª lei, aonde se utiliza a energia masculina e feminina para manifestar a sua realidade através do que chamam de rituais alquímicos de manifestação. Porque você usa o mentalismo, que é a primeira lei, e a energia do gênero para manifestar a realidade. E a lei do gênero também é a lei que vai estudar a relação do mente consciente com subconsciente, mente masculina com mente feminina. Ok, gente? Bom, gente, foi uma aula com bastante conteúdo. Nós vimos hoje um pouquinho de história, nós fizemos perguntas que desafiam aquilo que a gente já conhecia como sendo a verdade a respeito da criação do planeta Terra, do universo. E eu deixo para você aí essa lição de casa, de pesquisar sobre a origem da vida na Terra. Claro, você já deve conhecer, que é a mais divulgada, que é ensinada nas escolas, que é a teoria da evolução e tudo mais, que não a teoria dos Anunnakis, como eu falei para vocês, não descarta totalmente a teoria da evolução, porque quando os Anunnakis chegaram, já existia um povo aqui na Terra, só que era como se fossem primitivos. Enfim, gente, é interessante você se permitir pesquisar, se permitir considerar, porque se tudo acontece dentro da mente do todo, e a mente do todo é infinita, então as possibilidades são infinitas também. E aí, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de considerar as possibilidades infinitas, porque eu imagino vivendo, é maravilhoso imaginar vivendo que existem infinitas possibilidades, imaginar que existem, outros lugares além da Terra, maravilhoso. Para mim, pelo menos, é realmente um convite tentador a conhecer realidades que estão além do nosso conhecimento.